Oi, Olá, Má, tudo bem? tudo e você? Como vai? Tudo bem A por gente se aqui? falou tem uns 10 minutinhos, né? Para testar a internet e tudo mais, mas enfim, agora é a hora mesmo. E eu estou esperando aqui, Ana Silvia, o pessoal ir chegando, né? Vou até pedir para quem já está entrando, para que possa. Tem uma setinha ou um aviãozinho que fica aqui do lado, para que vocês possam compartilhar, né, essa live com os seguidores de vocês, indicar. O assunto hoje é importante. Nós vamos conversar sobre o Outubro Rosa com uma super profissional da medicina. Eu quero, antes de te passar a palavra, Ana Silvia, te apresentar, tá? Ana Silvia de Freitas Lucas, ela é formada em medicina pela Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, tem especialidade em ginecologia e obstetrícia pela USP e mastologia pelo Centro de Referência da Saúde da Mulher, Hospital Pérola Baiton, que fala? Carola Baito. E é mastologista do Hospital Santa Genoveva de Uberlândia. Para além de todo esse currículo, ela é uma grande amiga minha de juventude, de adolescência, enfim, acho que até de infância, tem bastante tempo que a Pode gente se falar aí. conhece. Para mim, então, ela é a eterna Guga, vai ser super difícil eu chamar ela de doutora Ana Silvia aqui. E eu queria te dar as boas-vindas, te agradecer, Ana Silvia, por você ter aceito esse convite e dizer que para mim é muito representativo conversar com você sobre esse tema, porque eu acredito que ele é um tema delicado e a gente precisa ter uma pessoa de muita confiança, um profissional da área médica de muita confiança. E eu vejo isso em você, eu te acompanho pelas redes sociais, dada a distância, né, hoje em dia, e eu vejo seu engajamento, a sua responsabilidade e também a sua eficiência e competência nesse tema, na sua vida profissional. E baseado em tudo isso, e no mês que a gente está agora entrando, né, que é um mês extremamente representativo, é o mês do Outubro Rosa, e então eu queria mesmo que essa live fosse com você, aproveitando todo o seu conhecimento e toda a confiança que eu aqui, como sua entrevistante, digamos assim, tenho em relação ao seu trabalho, em relação à sua pessoa. Eu já te apresentei, quero te passar a palavra para você fazer as suas considerações aí iniciais, seus cumprimentos, tem um monte de gente chegando, e é isso. Obrigada pelas palavras. É uma honra quando você convidou, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que o Outubro Rosa realmente, às vezes eu fico pensando que tem gente que fala, todo ano é isso e tal, mas é uma campanha que realmente faz a diferença. A gente vê que muitas pessoas se lembram de fazer os exames quando vê o movimento de novo da campanha. Então, eu acho que a gente nunca pode perder a oportunidade de falar sobre o assunto. Então, é por isso que todo ano, realmente, outubro, eu faço todos os convites que eu recebo, eu aceito, porque eu acho que a gente não pode perder a oportunidade realmente de compartilhar o conhecimento e principalmente de lembrar as mulheres de procurarem seus médicos para fazerem os exames, né, que todo mundo que precisa fazer. Então, Ana Silvia, vamos começar, porque a gente tem muita coisa legal para falar e importante, como a gente tem ressaltado aqui. Vamos lá. Eu queria começar a nossa conversa, nosso bate-papo, te perguntando o seguinte: para o câncer de mama, tem faixa etária? Existe isso, uma incidência maior do câncer em alguma idade específica? Existe, assim, 75% dos casos de câncer de mama vão acontecer após os 50 anos. E isso é progressivo. Quanto mais velha a mulher fica, maior a incidência de câncer de mama. Mas, assim, é importante ficar claro que 25% vão acontecer em mulheres jovens, mesmo antes de começar a fase de rastreamento. Então, precisam ficar atentas, né, todas as mulheres, mas com a idade a incidência aumenta. Certinho. E aí, assim, a gente escuta todo ano falar sobre autoexame, falar sobre o toque, né?
mas eu queria que você pudesse esclarecer aqui para a gente qual é realmente a importância do autoexame e qual é a importância dos exames complementares no diagnóstico, tanto precoce como no tratamento. O autoexame, ele é importante, mas ele não substitui a mamografia. Isso aí precisa ficar claro, porque muito se fala do autoexame e tem paciente que começa a achar que o fato do seu autoexame não ter nenhuma alteração, ela não precisa fazer a mamografia. E isso não é verdade. Então, o autoexame é muito importante, porque existe o câncer de intervalo, que mesmo depois de ter feito a mamografia, a mulher vai perceber a alteração. Então, nesse momento, ela vai procurar um médico mais rápido. Mas o exame de rastreamento mesmo, que todo mundo tem que fazer, a mamografia anual a partir dos 40 anos. E ela, sim, é o exame que realmente diminui mortalidade. Foi comprovado assim, em pesquisa científica que diminui a mortalidade em 30% nas mulheres que fazem a mamografia. Então, assim, a gente vê que o autoexame, ele é muito importante. Tem lugares, né, do nosso mundão aí que não vai ter mamografia, então a única ferramenta vai ser o autoexame. Então a gente não pode deixar de falar nele, mas ele não substitui a mamografia no rastreamento rotineiro. Tá certo. Aí, ó, muitas conhecidas e amigas suas também, Ana Silvia. A minha amiga Ana Silvia é tão inteligente, competente, querida. Eu quero pedir um feedback para quem está nos ouvindo aqui sobre a questão da internet. Para mim, ela está oscilando um pouquinho, mas eu não sei, tá tranquila a minha, eu tô te ouvindo. A minha imagem de você? Tá tranquila? Tá normal. Bom, para mim está um pouquinho instável, mas não está atrapalhando, sem problema. Eu só quero um feedback, pessoal que for entrando. Bom, vamos continuar. Você acabou de falar aí sobre a importância do autoexame, mas que ele não substitui, né, o exame correto mesmo, que é o exame o exame complementar que a gente fala, não, né? Na verdade, é o exame realmente técnico para diagnosticar. E falou também a questão do percentual de cura, né? Quando se busca aí esse autoexame, se busca a realização, né, da mamografia, enfim, de outros exames. E aí eu queria te perguntar o seguinte, no processo de tratamento mesmo, caso a gente identifique o câncer de mama, a ideia, né, o que implica o diagnóstico tardio? Qual é, portanto, o benefício da gente se preocupar com a prevenção? Então, a gente sabe que o câncer de mama, quando ele é diagnosticado menor que 1 centímetro, a gente tem de 95% a 98% de chance de cura. Quanto maior, menor esse índice. Então, assim, com esse tamanho, na maioria das vezes, ele não é palpável. Então, se a mulher for esperar ter algum sintoma para procurar a avaliação, ela realmente vai fugir disso. E a cura, né? O prejuízo é a sua chance de cura. Quanto maior for o câncer, menor a sua chance de cura. Claro que hoje a gente tem cada vez mais possibilidades de tratamentos, quimioterapia e tudo, mas sempre o principal índice, assim, fator que a gente tem de um bom prognóstico é realmente pegar ele e fazer um diagnóstico precoce. E para isso a gente precisa do exame de rastreamento, que é a mamografia, e os exames complementares a ela, que aí no caso seria ultrassom, ressonância, dependendo de cada caso. Existe alguma estatística de sucesso quando se faz a prevenção? Em quanto tempo a gente consegue melhor resultado? Quanto tempo de diagnóstico a gente consegue o melhor resultado? Tem alguma questão assim? Na verdade, assim, é quase que o oposto. Na verdade, quanto antes, melhor, né? Assim, o mais rápido que fizer o diagnóstico, melhor, porque aí você vai pegar ele menor. A gente tem estudo mostrando, assim, que, por exemplo, depois que você faz o diagnóstico, se você tiver até 60 dias do diagnóstico para você fazer a cirurgia, você não tem prejuízo para paciente. Passou disso, você já tem prejuízo. Assim, desculpa, depois que você operou o câncer de mama, 60 dias para começar a quimioterapia, porque isso é um problema.
muitas vezes você opera e aí tem um atraso para o paciente começar o tratamento, você não tem prejuízo. E para a radioterapia, 90. Então, agora sim, o tempo de você perceber e até fazer o diagnóstico, não existe isso, porque você não sabe há quanto tempo estava, né, na paciente para fazer estudo em relação a isso. Depois que você faz o diagnóstico, você não consegue saber há quanto tempo ela estava com isso. Mas a gente sabe claramente que quanto antes for feito esse diagnóstico, maiores as chances de cura dessa paciente. Tem a ver um pouco também com a agressividade, né? O tipo do carcinoma, alguma coisa assim, né? Porque às vezes pode até ter pouco tempo, né? Mas vê ali que tem uma evolução muito grande, né? Tem a ver isso também. Você tocou num ponto, Ana Silvia, muito importante e que eu queria falar, né? Que é essa questão do prazo, né? Dos 60 dias, dos 90 dias. Muitas pessoas desconhecem essa urgência, né? E eu vejo assim que muitas vezes elas dependem do Sistema Único de Saúde para fazer esses tratamentos, né? Para fazer todos esses tratamentos indicáveis. E aí eu te pergunto, na vida prática, assim, na sua vivência, né, sobre isso. Existe muita burocracia na prática para a liberação desses tratamentos, tanto na rede pública de saúde, mas também se há algum entrave no tratamento feito de modo particular. Olha, só falando antes que você falou lá dos tipos, realmente varia muito isso, porque existem vários tipos de câncer de mama, então uma paciente nunca pode se comparar com uma conhecida que também teve câncer de mama, porque a doença ela é, né, muito diversa, então vai depender realmente a evolução de uma e de outra em relação a tempo, eu falo, a evolução pode ser mais lenta em uma e muito mais rápida, muito mais agressiva em outra. Agora, quanto à pergunta, existe, sim, a gente tem dificuldade na rede pública. Hoje eu não estou trabalhando mais na rede pública, mas eu sei que as pacientes, para chegarem até fazer a biópsia, elas têm que passar pelo ginecologista, fazer o exame de rotina. Daí existe um tempo aí para fazer essa mamografia. Depois da mamografia, elas têm que voltar para ser solicitada a biópsia. Então, é todo um processo que acaba sendo meio lento, e assim que sai, pelo menos aqui em Berlândia, assim que a paciente tem o diagnóstico, tem um anátomo patológico de carcinoma, ela consegue dar entrada no Hospital do Câncer, e aí as coisas acontecem mais rápido. Mas esse processo até chegar lá, às vezes a gente vê que tem uma lentidão. Por exemplo, eu recebo muita paciente que acaba pagando uma consulta particular, mesmo sabendo que não consegue fazer o tratamento particular para poder ter esse diagnóstico, e aí eu faço encaminhamento para o SUS. E eles recebem, não tem problema onde é feita a biópsia. Qualquer paciente com câncer de mama tem direito a entrar no Sistema Único de Saúde. E chegando lá, o grande funil é a cirurgia, porque quimioterapia é medicação, você consegue fazer várias pessoas ao mesmo tempo, então não tem um grande atraso na realização da quimioterapia. Agora, realmente, a cirurgia é um processo que você faz de poucas pessoas, né? A gente precisa de sala cirúrgica, equipe e tal, então o volume não consegue atender todo mundo, às vezes, com o tempo ideal. Então, a gente vê que isso sim pode ter um atraso, né, para fazer esse tratamento. Silvia, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente às vezes conversa, né, com as mulheres, já teve casos mesmo na minha família ou com pessoas próximas, e a gente vê alguns medos mesmo, alguns receios que às vezes partem muito da natureza feminina, né? Sobretudo da natureza feminina, aquele medo de perder o cabelo, dos efeitos colaterais dos tratamentos que são indicados, né? E eu queria saber de você uma coisa um pouco polêmica, que eu vejo, já vi tanto médico dizer que é a favor, como dizer que não. É recomendado a extirpação da mama já de pronto e é possível colocar a prótese logo em seguida? Porque a gente vê que todas essas questões, além de afetar realmente a saúde, a preocupação, não deixa de ser também algo que mexe muito com o psicológico, né, da paciente. Eu queria saber a sua opinião sobre isso.
Isso é uma pergunta ótima. E assim, é o seguinte, isso não é opinião minha, isso está muito claro cientificamente, que você não tem benefício em fazer mastectomia bilateral, principalmente, né, que a paciente chega no consultório com câncer de mama, a primeira coisa que ela fala é: arranca as duas mamas que eu não quero mais ter isso. Então, o que a gente tem hoje? A gente sabe que o tratamento para o câncer de mama, quando ele é inicial, o tratamento ideal e com melhor taxa, né, de cura e tudo, é o quadrante, a cirurgia conservadora com a radioterapia. Em relação à cura, tem discretamente até superior à mastectomia. Então, assim, hoje eles falam, né, quanto menos, melhor no câncer de mama. Quanto menos você operar, melhor. Então, não tem indicação de tirar a mama de todo mundo. Claro que tem muitas pacientes que vão ter indicação de tirar, mas isso cada caso é um, não dá para eu te falar quem vai ter e quem não vai ter. Mas não é uma indicação de mastectomia para todo mundo, de jeito nenhum, a gente já evoluiu disso. E principalmente a mastectomia profilática, que é o que eu comecei a falar no começo, a gente tem evidência mostrando que não tem benefício em termos de chance de cura e sobrevida para paciente que teve câncer de mama em uma mama retirar a outra. Então, tem muita paciente chega querendo tirar a outra mama para prevenir. Não, a chance dela ter uma metástase à distância ou uma recidiva local é maior que ela ter na outra mama. Então, isso não traz benefício para ela, a não ser em casos de mutação genética. Aí é outra conversa, é o único caso que tem indicação da mastectomia bilateral profilática. Tem algumas considerações aqui que o pessoal que está nos assistindo estão fazendo, né? Oi? Eu estou vendo que estão tendo comentários, mas eu não estou conseguindo ler. Eu também não estou, aliás, estão comentando bastante aqui, mas tem alguns questionamentos e à medida que for possível acompanhar, a gente vai fazendo, né? Bom, espera só um pouquinho, deixa eu... A pergunta que foi feita aqui é o seguinte: existe algum exame que preventivamente pode detectar o câncer no organismo? Não, na mama a gente não tem um exame que vai, prevenir. Você não vai conseguir diagnosticar antes de aparecer o câncer, né? Os exames que a gente tem de diagnóstico na mama, o objetivo deles são diagnóstico precoce, para a gente pegar o quanto antes para aumentar a chance de cura. Agora, existem outros tipos de câncer que sim, por exemplo, câncer de intestino, você faz a colonoscopia, você tira uma lesão que é pré-cancerígena, que iria virar um câncer. Mas na mama, não. Na mama a gente tem realmente diagnóstico precoce. Tem uma outra pergunta aqui. Quem descobre o nódulo e tem casos de câncer na família, deve ter um cuidado maior? Tem alguma incidência nesse caso? Uma chance maior? Ou isso é independente, Ana Silvia? Não, é assim, 80% das pacientes com câncer de mama não tem histórico familiar de câncer de mama. Mas quem tem um risco maior sim de ter, né? Quem tem familiar com câncer de mama tem realmente uma incidência maior. Agora, quando você descobre um nódulo, você tem que ir ao mastologista e vamos supor que ele avaliou e viu que é um nódulo provavelmente benigno, que é o chamado BIRADS-3, lá na categoria da mamografia. Para quem já fez, deve lembrar que lá no final tem uma notinha lá, que é a classificação das imagens. Nesse caso, aí o acompanhamento geralmente é feito a cada 6 meses. Às vezes, a gente, né, para excesso de zelo, pode pedir um pouquinho antes, mas a cada 3 não é o habitual, independente do histórico familiar. Porque a partir do momento que tem nódulo, aí você tem que acompanhar aquele nódulo. Independente do histórico familiar, né, a conduta vai ser dependendo da imagem e do grau de suspeição daquela lesão. Ok, eu só quero fazer um registro aqui antes da gente continuar. Tem várias pessoas aqui, passando por aqui, assistindo, fazendo comentários. Tá difícil da gente acompanhar aqui todas as perguntas feitas, todo mundo que deixa um recado. Então, já de antemão, peço desculpas, porque tá complicado da gente registrar aqui. Mas, enfim, tem uma pergunta aqui feita. Deixa eu ver se eu consigo acessar ela aqui. Espera um pouquinho. Um minutinho. Não consegui ainda. Mas vamos continuar. A gente falando sobre o tratamento que é oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Existem alguns exames obrigatórios ou alguns protocolos médicos, apesar de que você já disse que já não está na área do atendimento público mais e tudo, mas assim, em termos de direitos, para a gente discutir bem o direito prático do paciente.
né, a partir da visão mesmo da realidade médica ali. Quais são os exames que o SUS precisa oferecer? Ou tem a ver com o tipo de situação, com o caso? Tem a ver sim. Mas assim, basicamente, pegando de uma forma geral, uma paciente que chega no SUS para fazer a rotina, ela tem que ter acesso à mamografia e dependendo do resultado da mamografia, ela vai precisar de ultrassom ou não. No caso de ter alguma lesão suspeita nesse exame, ela tem que ter acesso à biópsia guiada por ultrassom, que é a core biopsy, que na maioria dos grandes centros tem. Eu não sei, assim, nas pequenas cidades geralmente não tem, eles encaminham, né, para os centros maiores, que é aquela biópsia guiada por ultrassom, que você entra e pega fragmento do nódulo mesmo para evitar uma biópsia cirúrgica. Depois, com o diagnóstico, aí a gente tem que fazer a avaliação para ver qual é o tipo de câncer. Isso também tem, que a imunohistoquímica também tem na rede pública. E depois os exames para ver rastreamento de metástases nos casos mais avançados. E tem também, todos os exames a gente sabe que tem na rede pública. O problema da rede pública é a demora, né, em algumas situações. Mas eles têm, todos esses exames necessários, eles têm sim na rede pública. Assim, deveria ser um serviço né, tão bom quanto no privado. Eu acho que o grande problema é realmente a demora, às vezes. Existe diferença muito grande? É só de tratamento ou não? Ou de recursos mesmo essenciais entre um tipo de tratamento, que é o público, e o privado? Não, você fala o quê? Assim, não entendi a pergunta em relação... Eu quero dizer o seguinte, existe alguma diferença muito, muito grande entre os dois tratamentos, assim, que seja essencial, né, para o sucesso, ou os recursos que o Sistema Único de Saúde acabam oferecendo são importantes, são suficientes? Sim, Como é que é essa leitura sua? eu acho que sim, eu acho que a gente evoluiu muito. Quando eu fiz residência, né, há um tempinho já, em 2009, ainda tinha, em 2008, ainda tinham algumas medicações que o SUS não fornecia, né, para alguns tipos de pacientes que são aquelas HER2 positivo, mas hoje já oferecem. Então, hoje em dia, eu acho que o tratamento tem sido realmente um bom tratamento, tão bom quanto eu diria. Talvez, né, um detalhe ali ou outro que, né, pode ser diferente, mas eu acho que eles têm realmente um bom tratamento, sim. Eu acho que o grande problema, o enorme problema do SUS é realmente o atraso. E talvez, eu acho que uma das coisas que às vezes também é um funil, porque é cirúrgica, é a parte da reconstrução. Alguém falou aí, num comentário que eu vi passou já há um tempo, da lei da reconstrução, que toda paciente tem direito de reconstrução no Sistema Único de Saúde, isso é fato, mas o que a gente observa que, por exemplo, no privado, no convênio, as pacientes têm muito mais acesso a isso, porque a gente não tem o funil, né, do tempo, eu digo. Lá no Sistema Único de Saúde, imagina só, uma cirurgia de câncer de mama, em termos de tempo, ela quase que dobra o tempo para você fazer a reconstrução. Então, você deixa de operar, se você for pensar em termos de número de cirurgias, você opera menos pacientes, por exemplo, com reconstrução. É lei, todo mundo deveria ter acesso, mas às vezes por conta de sala cirúrgica, de tempo, de não ter disponibilidade do cirurgião plástico, às vezes essa parte da reconstrução fica prejudicada em alguns centros. Então, então assim, são detalhes, mas assim, em termos de quimioterapia é muito bom, a radioterapia também. Que é o essencial, que é isso que a gente, né, aquilo que é essencial, aquilo que garante um sucesso, uma probabilidade de maior sucesso no tratamento. O que a gente vê realmente é o atraso mesmo, é a demora. A gente vê que ficam pacientes na fila, às vezes demora 1 mês, 2 meses e ainda não conseguiu. Isso gera muita angústia, né, para paciente que já está com diagnóstico. Então, eu acho que isso é o grande problema do SUS hoje. Pelo menos aqui. Eu acho que é uma realidade que a gente consegue perceber de forma bem generalizada. É claro que em alguns centros isso pode ser um pouco diferente, mas em compensação também a gente pode dizer que existem aí cidades muito pequenas ou distantes desses grandes centros, desses recursos, que acabam ficando ainda mais no prejuízo em relação a esse acesso, né, da paciente aos tratamentos, enfim, aos meios viáveis para ela atingir uma
um tratamento satisfatório, enfim, uma perspectiva de cura mais rápida ou mais eficiente. Eu quero falar um pouquinho mais sobre cura, mas tem um tema também, Ana Silvia, que a gente precisa tocar no assunto. Acaba que esse tema desperta uma atenção bem maior de mulheres, né? Pela questão da própria enfermidade em si, né? E eu queria saber, assim, da sua vivência médica, daquilo que você já experimentou no seu dia a dia, como é que é essa questão para a mulher? O que aflige mais? Claro, fora tirando o impacto, né, de saber que está com câncer, o que mais aflige a mulher nessa situação? É engraçado que isso é muito variável, né? Tem mulher que, assim, que às vezes chega lá e não tá nem muito preocupada com a perda da mama, fica muito mais tensa com a perda do cabelo, porque é o que todo mundo vai ver. E já tem mulher que, por conta da parte né, da sexualidade, tudo, fica muito incomodada com né, tipo, o resultado estético, o que vai acontecer com essa mama. Mas, assim, eu acho que, no final das contas, a maioria é o medo da morte. Então, assim, aquela ideia de que o diagnóstico de câncer é igual à morte. A gente sabe que não, né? Que hoje a chance de cura acaba que a gente tem aumentado muito essa taxa de cura do câncer de mama, né? A maioria vai evoluir muito bem, principalmente se estiver fazendo o rastreamento adequado. Mas eu acho que são essas três coisas: a perda do cabelo, né, a mama e principalmente o medo da evolução, né, de uma evolução ruim da doença. E assim, a gente ouve falar em diversos tratamentos, né? Eu falo isso porque a gente teve dentro da minha família, a gente teve uma situação muito próxima, que foi a Poliana, você conhece, né? Não é segredo eu dizer isso aqui, porque ela mesmo, quer dizer, já passou por todo o processo, já tem anos, mas foi algo que me marcou muito, porque eu acho que eu consegui perceber nela todas essas aflições, muito da essência feminina e tudo, mas aquela coisa também, né, que o importante é a gente viver e tudo mais, o valor que se dá. E eu cheguei a acompanhar um procedimento que ela fez que visa justamente evitar aquela queda de cabelo. É uma touca que incomoda demais. Inclusive, ela não conseguiu continuar o tratamento dessa forma porque dava uma dor de cabeça muito grande. Eu acho que é uma touca de gelo, não sei se acho que é isso. Se eu estiver equivocada, me corrija, por favor. Mas eu queria saber, assim, sua opinião a respeito desses tratamentos, né, diferenciais, assim, se isso tem alguma perspectiva, sabe, de atenuar esses efeitos colaterais desses tratamentos. E outra coisa que, assim, a gente também quer saber é se esses tratamentos são, de fato, tão agressivos quanto a gente percebe, né? Ou se realmente depende do caso, se tem, qual é o protocolo em termos de tempo, né, para um tratamento ali de radioterapia, de quimioterapia. Enfim, acho que eu fiz umas 3 perguntas aí, mas Então, vamos voltar. associado. A touca, na verdade, o que é? Ela ela põe uma temperatura muito baixa no couro cabeludo, então ela faz uma vasoconstrição nos vasos que irrigam o folículo piloso ali na cabeça, e aí, de forma que o quimioterápico não vai chegar no bulbo, né, no couro cabeludo. E aí tem que ficar um período depois da quimioterapia, ainda depois da infusão da medicação, ainda tem que ficar por um período para garantir que não vá lá. É muito desconfortável, né? Você vivenciou isso, mas tem paciente que tolera e fala que não é tão assim. Então você vê que realmente é uma coisa muito dependente de pessoa para pessoa. Tem gente que não suporta e tem gente que acha que é muito tranquilo. Como tudo na vida é muito variável. Agora, não dá certo para todas as pacientes. Tem alguns quimioterápicos que não adianta usar, que mesmo assim vai cair. Às vezes cai menos, mas vai cair. Então, assim, quanto à perspectiva de parar de cair o cabelo durante a quimioterapia, ainda não tem. As drogas, realmente isso é um efeito colateral, porque o cabelo, né, o folículo piloso,
é uma parte do nosso corpo que está sempre em proliferação, e então é justamente na proliferação celular que as drogas vão agir, então vão cair mesmo. Tem paciente que perde, inclusive, as unhas. Mas, assim, o principal de se pensar é que é um efeito temporário, né? Depois que passar o tratamento vai voltar a crescer e tudo. Eu sei que é fácil falar quando você está com cabelo, é difícil quando você está vivenciando isso. Mas, assim, eu falo que a gente tem que tentar encarar as coisas da melhor maneira, e realmente a perda de cabelo ainda não tem perspectiva de parar. Quanto aos outros efeitos colaterais, igual eu te falei, tem paciente que perde unha, tem paciente que não, tem paciente que evolui muito bem. Ah, Débora, minha paciente, falando... Oi, Débora. E falando... então, tem paciente que tem muito efeito colateral, tem paciente que não. O que a gente faz é tratar o efeito. Por exemplo, tem paciente que tem muita náusea, vômito, tem gente que não. Então, assim, esse tratamento é direcionado individualmente de acordo com o que cada paciente vai sentir, né? E a última pergunta que você falou de radioquímica, o que foi mesmo? Se existe algum protocolo, eu tô tentando aqui desfazer as dúvidas assim mais comuns. Podem até ser perguntas assim bobas, mas eu acho que é dúvida que passa pela cabeça de todo mundo. Claro. Se existe um tempo assim obrigatório, ou um tempo médio, que seja protocolo médico mesmo a respeito desses tratamentos, ou se depende de cada caso, enfim. Depende de cada caso, porque, igual eu te falei, né? Existe câncer de mama que está relacionado a receptor hormonal positivo, tem uns que não são HER positivo, outros não. Então, assim, tem vários tipos de câncer e tem medicação específica para cada tipo. Mas, assim, geralmente, pegando o mais comum dentro da doença, o mais comum é que os pacientes façam quimioterapia em torno de 4 a 6 sessões, geralmente com intervalo de 21 dias em 21 dias, né? A cada 3 semanas. E então esse tratamento vai durar aí uns 5 meses, 6 meses, e depois a radioterapia, né? Quando se opera primeiro. Então opera, aí faz a quimioterapia e depois faz a radioterapia. A radioterapia geralmente são umas, assim, em média também varia, mas em média umas 28 sessões, que são feitas diariamente durante a semana, de segunda a sexta, com intervalos de final de semana. Então vai durar um mês e pouquinho. Então a sequência é essa: cirurgia, químio e rádio. Algumas pacientes com alguns tipos de tumor específico, mesmo quando eles são pequenos, não são tão grandes, vão para a quimioterapia primeiro, porque hoje a gente sabe que alguns tipos têm um prognóstico melhor ao começar a quimioterapia primeiro. Então aí essas fazem químio, depois cirurgia, depois rádio, se for, né, o caso dessas pacientes. E tem algumas pacientes ainda que usam remedinho, que quem tem paciente da família vai saber disso, que é aquele que usa 5 anos, que é o tamoxifeno ou inibidor de aromatase, e aí são mais 5 anos. Tem estudo agora mostrando que para algumas pacientes estende para 10. Então, assim, o câncer de mama é uma das doenças que mais tem publicação, sabia? Científica. Então, é sempre mudando. Então, o que eu estou te falando hoje, talvez o ano que vem já vão ter algumas alterações. Amanhã pode sair um artigo que muda mais coisa. Ao longo da história da doença, a gente observou uma diminuição enorme na parte cirúrgica, uma evolução muito grande na parte clínica, né? Na quimioterapia, nas medicações. Então, é uma doença sempre com muita mudança, mas o básico é isso que eu te expliquei. Ok. E foi feita uma pergunta anteriormente aqui, e também é uma curiosidade minha, sobre a questão da alimentação. É mito ou é verdade que a ingestão, né, de alguns, enfim, de alguns produtos, de uma alimentação mais desregrada, se isso pode, e alguns hábitos também, tabagismo, beber, enfim, se isso acelera a probabilidade de alguém desenvolver, caso tenha propensão, ou se não tem nada a ver, não, são questões que são muito pessoais, enfim, cada um reage de um jeito. Essa questão é interessante também quando a gente fala do aspecto alimentar para quem está em tratamento também. Existe a necessidade de um tratamento alimentar específico para quem quem é paciente de câncer? Então, o que a gente tem hoje é que a obesidade está associada a um aumento de incidência de câncer de mama, a uma evolução pior, a um prognóstico pior. Então, assim, tudo que leva à obesidade
né, vai te levar a uma pior evolução. Então, a alimentação saudável já tem que partir daí, né? Um equilíbrio. Não existe um alimento que você não possa comer. Assim, tem gente que começa a ter... falar, não pode açúcar, porque esse negócio de dieta é até difícil falar, né? É um assunto delicado, né? Porque cada hora sai uma coisa e uma pessoa falando uma coisa. Ai, não pode tomar leite de jeito nenhum quando está tratando câncer, não pode comer açúcar de jeito nenhum. Assim, de evidência científica mesmo, a gente sabe que a obesidade em si, então, não um alimento específico, é que vai levar a uma pior evolução, um pior prognóstico, um aumento de recidiva. Então, assim, o ideal é que você tenha uma alimentação que te leve à perda ponderal se você estiver acima do peso ou manter um peso adequado durante seu tratamento. Agora, um alimento que realmente tem evidência que aumenta a incidência de câncer de mama é o álcool. Então, assim, o álcool realmente tem essa confirmação em qualquer dose, né? Então, eu sei que todo mundo gosta de tomar sua tacinha de vinho, eu tomo porque eu falo que a vida é um equilíbrio, né? Então, se você faz sua atividade física, se você... que também a atividade física, não só a pessoa estar magra, a atividade física tem uma relação com diminuição de risco de recidiva e com uma evolução menor e uma diminuição de risco, quem nunca teve, de possibilidade de desenvolver o câncer de mama, em 30%. Então, assim, se você faz toda essa parte, uma tacinha um dia ou outro não vai ser o que vai te causar o câncer de mama, né? Agora, o etilismo diário, aí a gente... alguém pôs ali, ó, danou-se. A Vanessa Castro, eu acho que é porque ela adora esse vinhozinho. Também, às vezes, a vida sedentária do dia a dia. Então tem que fazer o equilíbrio, tem que fazer atividade física, tem que, né, manter o peso adequado, porque realmente isso está muito bem documentado. Eu falo, sabe, Ariana, que esse negócio de atividade física é muito sério. Gente, eu tenho 41, acho que você também, que a gente é da mesma idade. É isso, eu tenho 14 só. Mas assim, isso eu levo muito a sério, sabe? Eu acho que atividade física é uma coisa que é igual eu pus, né? A gente é uma obrigação. Tem dia que a gente não tá com vontade de tudo, mas não tem essa escolha. A gente tem que fazer como remédio, porque está associada melhor em diversas áreas da nossa vida. Então, e no câncer de mama, que é o assunto, também está comprovado isso. Bom, a gente tem alguns temas ainda para abordar, né? E 20 minutinhos. Aqui, ó, minha colega de conselho, a Marli, falando isso mesmo. Nem atingi ainda. Oi? Todo mundo tá levantando a tacinha aí, ó. Todo mundo quer beber, tá vendo? Equilíbrio com as tacinhas. Tá vendo? Mas é isso mesmo. Teve uma pergunta aqui, logo acima, mas eu acho até que você já respondeu. Atividade física regular pode ajudar na prevenção? Acho que você já falou, né? Que, aliás, funciona para uma série de coisas, não só para isso. E falou também, e importante, eu não sabia disso, né? Que a atividade física, ela ajuda também no aprimoramento, né? No aperfeiçoamento daquela fase dos 5 anos depois. São 5 anos mesmo? Após o tratamento, para você considerar cura? Como é que é? Na verdade, é assim, porque os 5 anos seguintes ao diagnóstico são os anos que tem um maior risco de recidiva. Então, é algo que a gente fica mais, né, vigiando o paciente, comemorando quando completa os 5 anos que não teve nenhuma. Não é que não possa acontecer depois, mas é porque a fase principal né, a fase principal esses primeiros 5 anos. Eu tenho uma dúvida também em relação... A gente ouve, né, um monte de coisa, lê também um monte de coisa, mas sobre questão de metástase mesmo, né? E também porque já ouvi falar, não sei se procede, que o câncer nessa região da mama, ele pode também se instalar na região das axilas, ou perto ali de uma circulação, né? De um aparelho circulatório do nosso corpo. E aí eu te pergunto, tem a ver isso? Ou tem a ver com um tipo de câncer? Enfim, assim, uma dúvida que bem recorrente. É que o câncer de mama, quando ele vai fazer metástase, ou seja, ele vai para outros lugares, ele vai via sistema linfático. Então, a drenagem linfática da mama, ela vem para a axila. Então, quando você vai operar uma paciente
câncer de mama invasivo, você tem que tirar o primeiro linfonodo, que é o linfonodo sentinela, para ver se ali tem célula cancerígena ou não, para ver. Isso vai guiar tanto a quimioterapia e vai guiar também, às vezes a gente tem que fazer o esvaziamento, tirar os outros linfonodos. Então é por isso que ali é a área mais comum. Mas assim, todos os tipos de câncer de mama invasivo podem dar essa lesão na axila, mas a lesão na axila não é considerada metástase, tá? Ainda é uma doença localizada. Dali para outros lugares, aí sim, aí é considerado metástase, né? Quando vai para outros lugares. Mas na axila ainda não é metástase, porque ainda é uma doença loco-regional, ela faz parte da cadeia linfática da mama. Claro que quando tem na axila, é que está mais adiantada a doença, está mais avançada, né? O ideal é fazer o diagnóstico quando ainda não foi para axila. Mas não é metástase, ou seja, ainda tem a possibilidade de cura mesmo estando na axila. Perfeito. Tem mais um aspecto que eu digo que é assim, um pouquinho subjetivo, a gente falou sobre as aflições, né, da paciente e tal, e é muito comum a gente perceber o abandono da família, enfim, isso é uma realidade. Às vezes a gente escuta algumas pacientes dizerem, retratarem, registrarem isso, quase não dá para acreditar. Então, tem pesquisa mostrando que até 70% das mulheres sofrem abandono durante seu tratamento. Mas eu vou te ser sincera, assim, o que eu vi durante o meu tempo no SUS, não pude perceber isso, para ser muito sincera. No consultório, de forma nenhuma, a maioria das minhas pacientes, eu vou te falar, eu nunca, no meu consultório, claro que é muito, a gente não pode ficar falando do meu consultório, né? Quem sou eu para falar isso, para dar um espectro do que a gente tem na vida real, assim, em termos de população. Mas no meu consultório, eu nunca vi, não teve nenhuma paciente que o marido abandonou. Pelo contrário, eu fico assim, encantada. Os maridos, realmente, eu já tive paciente que o marido ficava pior do que a paciente, assim, mais arrasado do que a própria paciente que enfrentava muito bem. Mas, assim, a gente tem pesquisa que realmente mostra isso, que no SUS tem um índice de abandono grande. Então, assim, infelizmente é uma realidade que a gente não consegue nem compreender, né? Num momento tão importante, tão delicado, que faz toda a diferença essa parceria, mas é científico isso, tem pesquisa mostrando isso. Eu acho que isso acaba afetando muito, né, o psicológico, né? É uma coisa injusta demais, mas a gente ouve, né, não só dos companheiros e maridos, mas também, estou vendo um relato aí, meu marido ficou mais tenso que eu no processo, né? Foi um doce, realmente. Aliás, a família inteira. Pois é. Mas realmente afeta muito e afeta a evolução da paciente, né, durante o tratamento. Até a questão, a gente não consegue mensurar isso, mas a questão de imunidade, de tudo isso. Sim. Né? Então tem reflexo mesmo, isso pode gerar um cenário pior, claro, pela depressão, enfim. Eu acredito que sim, com certeza. A depressão é outro tema, assim, que acaba acompanhando, é meio paralela a toda essa discussão. Porque eu acho que, né, todo percalço que a pessoa está passando nessa condição acaba realmente ensejando um ambiente, né, mais propício para que a pessoa se sinta mais depressiva e tudo mais. E nesse sentido eu te pergunto, o acompanhamento psicológico ou psiquiátrico é recomendado? É importante? Faz diferença? Olha, eu acho que se a pessoa já tem uma propensão, até porque a depressão é uma doença, né? Então, assim, é químico. Então, se a pessoa já tem uma propensão a ter depressão, com certeza pode ser um fator né, desencadeante dessa depressão e com certeza o acompanhamento é essencial. Agora, tem pacientes que optam por não querer fazer esse acompanhamento, acham que não é necessário e vão muito bem sem ele, com o suporte da família e é o suficiente. Então, mais uma vez, isso também é muito individual. Tem pacientes que faz muita diferença, né? Aprender a lidar, enxergar como que vai ser o tratamento, atravessar isso. E tem paciente que acha que não, né? Agora, aquelas que já têm uma propensão, realmente é um momento delicado, porque pode ser um fator desencadeador, sim, de uma crise, né? Bom, eu te fiz algumas perguntas sobre exames obrigatórios, né, que o SUS oferece, a diferenciação
que pode haver entre o tratamento público e o tratamento feito nos consultórios de forma privada. Eu queria saber o seguinte, existe alguma questão específica, assim, que você como médica entende que poderia ser aprimorado no sistema hoje referencial do tratamento, independente de quem forneça esse tratamento? Você acha que assim, há condição do país evoluir mais né, nessa questão do tratamento oferecido? Ou, de fato, é um tratamento muito caro, em alguns casos subsidiário? Enfim, eu pergunto isso porque a gente vê de caso para caso algumas diferenças que são assim, até nos intrigam, né? Alguns casos em que foi oferecido à mulher um determinado tratamento, ou um determinado recurso, ou uma situação, que você não vê comumente outras dizerem que tiveram mesmo acesso, ou que foi mencionado. Então, eu quero dizer assim, existe essa possibilidade de um tratamento mais eficaz, uma evolução melhor, mas que seja possível o acesso a todos? Olha, é assim, eu acho que a gente sempre pode melhorar, tipo, porque eu acho que o principal, é aquilo que eu já falei mais cedo, eu acho que o principal fator, eu acho que precisa melhorar é a agilidade no diagnóstico, né, para poder pegar os casos mais iniciais. Agora, quanto a uma pessoa receber um tratamento e outra, a doença é muito diferente de uma mulher para outra, então realmente vai ter paciente que não vai fazer radioterapia, não vai ter indicação, a outra vai ter, uma tem que fazer quimioterapia, outra não. Tem paciente que tira uma mama toda, mas não precisa de quimioterapia. Então, é muito difícil de fazer essa avaliação, assim, sem saber exatamente qual que é a doença de cada mulher. Agora, claro que tem muito para melhorar. Eu acho, assim, que principalmente no Brasil, né, principalmente nessa fase de diagnóstico, porque depois que você entra, igual eu te falei, depois que você entra num hospital, referência, o tratamento é bom. Eu acho que todo mundo tem recebido bons tratamentos lá adequados. O problema é entrar no sistema. Então, essa demora do diagnóstico até você entrar que realmente precisa ser melhorada, na minha opinião. E, lógico, né, a velocidade em que vão acontecer os tratamentos, principalmente as cirurgias, que é o que segura um pouco o tratamento. Agora, assim, a parte da oncologia vem evoluindo demais. Então, assim, e medicações que vão ser, talvez, caríssimas até para rede privada, para convênios, né? Então, até na rede privada vai ser muito daqui para frente, tem evoluído tão rápido isso, que vai ser difícil quando chegar um momento assim que tudo for aprovado, né, pela ANS, se os convênios forem obrigados a fornecer isso, acho que nem convênio vai conseguir, viu, Oriana? Porque o que vem por aí são coisas muito caras. Eu realmente não sei como que vai ser isso, esse acesso a tudo que vem sendo assim, descoberto. Graças a Deus estão descobrindo muitas coisas, mas todos os tratamentos realmente muito caros. Então, diante do que a gente tem hoje, eu acho que é isso que eu te falei. Mas, assim, no futuro, acho que a gente vai ter funil, inclusive, na rede privada, assim, em relação a custo. É uma questão assim que merece reflexão, né? À medida que avança a tecnologia, que isso é um aspecto de tecnologia, encarece também, né? E a gente vê aí a dificuldade que ela é clara para o acesso a esse tratamento. E não devia ser assim, né? Porque a gente está falando de dignidade humana, a gente está falando da vida das pessoas, do direito à vida, né, das pessoas, mas infelizmente, essa é uma realidade, né? E a gente precisa... Enfim, eu acho que até por isso, só fazendo um comentário bem próprio da minha área, Ana Silvia, eu acho que até por isso há tanta judicialização da saúde nesse campo, né? Da oncologia, enfim, porque os tratamentos existem, né? A pesquisa ela é avançada, ela chega, como você mesmo diz, às vezes varia de um ano para o outro, já tem novidade, já tem uma compreensão diferente, né, de como se tratou anteriormente. E é isso, as pessoas têm direito ao melhor tratamento. E por falar em melhor tratamento, a questão da escolha do médico. Eu queria que você abordasse isso um pouquinho.
Olha, eu acho assim, a gente tem que ter a paciente, né, quando ela está com câncer de mama, ela tem que escolher um médico que ela confie e que ela tenha empatia, porque é muito importante você confiar no que está sendo proposto, né? Porque existem muitas possibilidades de tratamento, em termos cirúrgicos e oncológicos, e vai ser um tratamento longo, na maioria das vezes. Então, assim, a paciente que pode escolher, eu tô falando, aí a gente está falando de rede privada, porque no SUS não tem essa possibilidade de escolha, né? Então, assim, ninguém agrada todo mundo, então, às vezes, o que é bom para você não é bom para mim, mas eu acho que o principal é isso, você ter confiança no seu médico, de que você está porque você está entregando sua vida, né? No momento do tratamento de câncer, você está entregando o futuro da sua vida, né? A sua perspectiva de cura está ali. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem que ter, saber, né, em quem você está escolhendo e ter empatia, saber que você vai poder, né, contar com ele se precisar, em todos os momentos. E, e é isso. É importante ter essa afinidade com o médico, né? É bem importante É isso. É muito. como se fosse um namoro, digamos assim, entre aspas. Eu brinco que eu falo, ó, agora você vai ficar curada, mas você vai ter que me ver o resto da sua vida. Todo ano vem aqui me dar um outro. Que linda. Tem mais duas perguntinhas, a gente está encaminhando já para os 5 minutos finais, mas eu vou tentar fazer essas perguntas mesmo assim, até porque eu dei uma olhadinha aqui e uma delas está aqui, inclusive. A primeira é relativa à menopausa. Se está associado, você falou a questão da idade, da incidência maior, mulheres de 50 anos, mas eu queria te fazer essa pergunta mais objetivamente. Associa a mulheres que estão entrando no período de menopausa tem mais propensão ou isso é um mito? Não, então, na verdade, assim, quanto mais tardia a menopausa, é um fator de aumento de risco. Por quê? Porque ela está mais tempo exposta ao hormônio, né? Então, a menopausa tardia é um fator de risco. Agora, e outra, quanto mais velha a mulher, maior o risco. E outra coisa muito polêmica, que não foi exatamente o que você me perguntou, podia ter evitado essa polêmica, mas é o que todo mundo sempre pergunta, se a reposição hormonal tem relação com câncer de mama. Então, assim, o que a gente sabe hoje é que a reposição hormonal prolongada, ela pode sim ter um aumento na incidência de câncer de mama. Não significa que ninguém possa usar, né? Tem gente que realmente tem uma qualidade de vida muito ruim e precisa usar. Minha mãe mesma está aí assistindo, ela usa. Então, assim, desde que você esteja na vigilância, não tem outros fatores de risco. Então, mas eu falo, não é para todo mundo. Tem gente que realmente tem muito fator de risco e não vai poder usar. Mas o uso prolongado mostrou realmente um aumento, não assim, não é que vai usar, vai ter, não é aquela coisa que está chativa, mas tem um aumento da incidência, sim. E mulheres que não tiveram filhos, é verdade ou é mito que também pode ter uma propensão maior? Também é verdade, mas assim, tudo isso, Eliana, são fatores assim, quando você pega assim, quais são os fatores de risco para câncer de mama, né? É a menarca, ou seja, a primeira menstruação muito precoce, a menopausa muito tardia, por quê? Porque você está exposta durante um período maior da sua vida a um hormônio. E não ter filhos também, você vai estar exposta mais tempo a ciclos menstruais, né? E também tem a questão da mudança da anatomia da mama quando você amamenta. Então, sim, tem relação, mas também não é assim, por exemplo, o fator de ter um familiar com câncer de mama talvez seja maior, né? E assim, na verdade, o que a gente vê é que muitas vezes você tem paciente com câncer de mama, procura lá fator de risco, a gente não acha nenhum. É paciente jovem, que não teve nada, né? Esse mês mesmo eu operei uma paciente com 30 anos, com carcinoma invasivo, não tem nenhum fator de risco, a mãe não teve, não tem nada. Então, assim, isso são verdades, mas não são determinantes, tá? Não são fatores que, eu tenho isso, agora eu vou entrar em pânico e vou ter câncer de mama. Não, mas ele tem uma incidência maior. Bom, eu queria, assim, tem várias perguntas, mas agora sim a gente chegou nos 5 minutos finais e eu acho que a sua mensagem como profissional da medicina, como médica que vivencia essa realidade já há bastante tempo, né, que tem essa vocação, que tem esse cuidado específico, que lida com isso diariamente, eu queria que você pudesse, então,
dar uma mensagem aqui, dizer, fazer uma fala, né? Assim, já encaminhando para o final. Dizer para você que a gente terá outras oportunidades de discutir isso, mas o que você falaria para as mulheres, né? O que você indica, além de prevenção, essas coisas todas, mas o que a gente pode fazer para a gente se cuidar mais, para a gente valorizar mais a nossa autoestima, o nosso cuidado com o corpo, enfim. Olha, o que eu acho que precisa ficar de mensagem nesse Outubro Rosa é que a gente não pode ser negligente com a gente mesma, né? Então a gente precisa fazer a nossa parte, o que dá para fazer. Tem coisa que não dá para fazer, mas o que dá para fazer a gente não pode deixar de fazer. E que é o que? O autoexame, é ir no ginecologista ou no mastologista para quem tem acesso pelo menos uma vez ao ano, fazer os exames regularmente, não deixar passar. Agora a gente está aí na pandemia, a gente tem uma pesquisa que mostrou que 6 em cada 10 mulheres estão com as suas consultas ginecológicas atrasadas. Então, isso é tudo deixa de fazer rotina. Claro que tem gente que realmente precisa, mas né, atrasar isso um pouco, mas acho que então precisa ficar atenta a isso, fazer a rotina, fazer os exames que tem que ser feitos. E assim, né, vou bater no que a gente sempre fala, tem que fazer atividade física, tem que manter um peso ponderal adequado, porque é o que dá para a gente ter, não só no câncer de mama, mas é o que vai garantir uma velhice com autonomia. Se você quer chegar na sua velhice se levantando do sofá sozinha, agachando para pegar uma coisa no chão sozinha, né? Então, assim, com autonomia mesmo, a gente tem que fazer atividade física e fazer os exames regularmente, pelo menos uma vez ao ano. Eu acho que a gente está garantindo aí que vamos envelhecer bem, né? Com saúde. E queria te agradecer pelo convite, eu gostei muito. Espero que tenha ajudado, né, as pessoas. Eu vi que, né, teve. Espero que a live vai ficar gravada aí, então quem tiver qualquer dúvida pode mandar direct, mas eu acho que é sempre uma oportunidade, né? A gente sempre atende o paciente e fala, eu vi a campanha, eu lembrei, vim fazer o exame. Então, se valeu para uma, já foi válido, né? Muito bem, eu que queria te agradecer, a gente está bem no finalzinho, dizer que foi excelente como eu esperava, dada a sua competência, a sua humanidade e o carinho que eu tenho por você, a gente é amiga há tanto tempo, então, muito obrigada, discutir isso com você foi, como eu falei desde o início, muito bom, porque tem essa questão da confiança, enfim, eu acho imprescindível a gente conversar sobre esses temas, né, com as pessoas que emanam confiança, como você, que a gente tem todo o prazer de ouvir. Então, muito obrigada, eu agradeço mais uma vez, Ana Silvia, por você ter tido essa disponibilidade, te mandar um beijo em nome de todas as mulheres, advogadas que nos assistiram, agradecer rapidamente todo mundo que passou por aqui, porque foi bem rápido, bem dinâmico e não deu para fazer, mas os conselheiros, conselheiras, advogados, profissionais de outras áreas, enfim, público em geral. Muito obrigada, um grande beijo para a doutora Ana Silvia e para a Guga, tá bom? Também. Um beijo. Obrigada, beijo. Obrigada, gente. Fica com Deus. Beijão.